Mas uma questão ontem mexeu com as redes sociais do Vasco, mexeu com os torcedores, a galera tá aqui no chat, eu quero saber. Felipe Coutinho vai jogar no Vasco esse ano ou não, Flávio Dias? Tudo é possível. Isso. Tudo é possível. A resposta é essa. Agora, uma coisa a gente pode garantir ao torcedor do Vasco. Se Felipe Coutinho, que tem 31 anos de idade, vai fazer dia 12 de junho agora, 32, quiser voltar ao Brasil, ele só joga num clube. Só se o Vasco não quiser. Se o Vasco não quiser, aí é diferente. Agora, palavras de pessoas próximas ao Felipe Coutinho me disseram hoje. Você acha sinceramente, Flávio, que se o Felipe Coutinho voltar ao Brasil, ele vai jogar no Cruzeiro? Não vai. Então esquece. Por mais boa intenção, por melhor que seja a proposta, mas hoje a situação do Felipe Coutinho é a seguinte: ele é jogador do Aston Villa, da Inglaterra, time de Birmingham. Ele está emprestado até o meio do ano agora, junho de 2024, ao Al Duhail, time do Catar, que já acenou ao Aston Villa que não vai exercer o direito de compra do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho teve uma boa temporada do Rail, fez 7 gols e assistências, enfim, fez uma boa temporada, mas não está vivendo uma fase longe daquele Felipe Coutinho. Sofreu lesões, teve muitas dificuldades, a questão de Copa do Mundo, seleção brasileira também mexeu muito com a cabeça do Felipe Coutinho, e ele vai voltar a Birmingham, ele vai voltar ao Aston Villa, e tem mais 2 anos de contrato com o Aston Villa. Depende dele, é uma definição dele, ele vai pensar junto com a família. Ah, ele disse que vai voltar? Não. Vocês ouviram o papo, gente. Não disse nada. Ele tem contrato, cumpre seus contratos, mas é claro, se o Aston Villa o emprestou ao Al Duhail, o Al Duhail não vai comprá-lo, ele vai voltar ao Aston Villa, o clube que o emprestou? Então, ele está voltando para o Vasco? Não é isso que a gente está dizendo. Agora, há uma possibilidade? Tudo é possível. Absolutamente tudo é possível. Porque essas pessoas que trabalham com o Felipe Coutinho até brincam comigo. Todo verão, toda janela de verão, você liga pra gente. E aí, o Felipe Coutinho tá voltando? Ele volta a 8 janelas que ele volta pro Vasco. E nunca voltou. Só que agora é um momento de uma situação diferente, porque o Felipe Coutinho tá meio no limbo. Porque o Aston Villa não o quer, empresta pro Catar, ele vai pro Catar e ele não volta comprado, ele vai voltar à Inglaterra. Então, ele tá meio naquela de, será que ele vai voltar pro Villa? O Villa vai emprestá-lo de novo? Aceitaria reemprestá-lo? Ele vai romper o contrato com o Villa? Ele vai querer ser feliz aqui no Brasil? Agora, também tem um detalhe muito importante. O Vasco também vai ter que analisar a situação do Felipe Coutinho. Porque não dá também para essa coisa de, pelo amor de Deus, o torcedor do Vasco já tomou taca um dia. O Alex Teixeira voltou para o Vasco com a mesma situação. É o Cria, é o Alex Teixeira. Nome não joga mais futebol, gente. Futebol tem que ter saúde para jogar. A gente não sabe como é que tá o Felipe Coutinho. A gente não sabe como é que ele tá. É um jogador que, na imaginação nossa, na nossa cabeça, é um craque. Não há dúvida nenhuma. Mas e aí? Rende? Voltaria em que condição? Como é que tá a situação física dele? Porque jogar no Catar é uma coisa. Jogar na Inglaterra, por exemplo, o Villa não quer mais, porque ele não consegue mais jogar em alto nível. Ele é novo ainda, tem 31 para 32 anos, é muito jovem, mas precisa entender também. Eu ontem perguntei a uma pessoa de dentro do Vasco se há, por exemplo, análise. Não citei, olha, um jogador de nome passa, por exemplo, por scout? Passa. Até o Pelé passaria. Porque você analisa a parte física, questão de performance, regularidade de jogos. Tá é assim. Vamos lá, vamos citar aqui, o Karim Benzema tá livre no mercado. Vamos trazer o Benzema. Não é assim, cara. Você não tá jogando um joguinho de videogame. Você pega o Benzema e traz. Você pensa assim, porra, Benzema, né? Vou trazer o Benzema pra jogar. Você pega o Benzema e traz. Vou dar o exemplo do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo arrumou clube aonde? No mundo árabe. Cristiano Ronaldo hoje dificilmente voltaria a um clube europeu, por mais nome que ele tenha, por mais peso que ele tenha. A gente viu como é que ele foi no United. Ele voltou às origens e não jogou no Manchester United. Europeu não tem muito isso, pô, é nome, é fantástico, é lindo, é maravilhoso, faz uma homenagem para ele. Agora, não deu resultado campo,
Não me serve. Não é uma coisa fria, pô, sacanagem com o cara, sabe? Pô, não dá, assim. Não, não é isso. Porque isso custa dinheiro, gente. Você trazer um jogador como o Felipe Coutinho, vocês acham que o Felipe Coutinho, se ele quiser comprar a Barra da Tijuca, ele não compra? Fácil. Então não é um negócio de graça. Você não vai trazer o Felipe Coutinho porque ele acha o Vasco lindo e porque ele tá nas paredes de São Januário lá do colégio. Não vai. É um contrato profissional. Da mesma forma, o Vasco também tem que entender do Felipe Coutinho qual é a entrega que ele vai ter. Porque, por exemplo, o Dimitri Payet é um cara que ganha pouco? Não. Payet, quando chegou ao Rio, chegou muito mais pelo projeto esportivo, ia se aposentar e mostrou em 6 meses de Vasco pouco. Pouco. Ele foi importante em alguns jogos, mas mostrou pouco. Mas o que ele fez? Se cuidou, emagreceu, entrou em forma, procurou dar ao Vasco o retorno do esforço que o Vasco teve por ele. É claro que hoje o Vasco é um clube que atrai, apesar de todas as celeumas aí de bastidores, por quê? Porque o mercado se fala. O Vasco paga bem, o Vasco paga em dia, minimamente tem uma estrutura que um jogador como o Felipe Coutinho nunca teve no Vasco. Felipe Coutinho jogou 8 anos no Brasil apenas. É um cara que saiu com 18 anos, então ele ficou muito pouco tempo aqui no Brasil, mas o pouco tempo que ele teve, ele já sentiu o que era o Vasco. Quer dizer, uma draga. Não tinha lugar para treinar, pegava aqueles ônibus mequetrefe para treinar não sei aonde. Então tudo isso influenciava. Hoje o Vasco é diferente. Mas Felipe Coutinho tem uma visão diferente também do mundo. Do mundo. Ou vocês acham que o Felipe Coutinho não vai ligar pro Alex Teixeira? E aí, Teixeira, como é que é o negócio lá? E aí, Souza, que teve aqui, como é que é o negócio lá? Tudo isso pesa. Não há dúvida que tudo isso pesa. Agora, hoje é uma situação que eu diria, tá no limbo. Tá no tudo é possível. Agora, ele vai voltar? Eu não vou falar isso, cara. Não vou falar porque eu não vou enganar o torcedor do Vasco. Mas, se for para voltar ao Brasil, só há um clube. Só se o Vasco não quiser. Aí é uma outra história, Emerson.